nós estamos aqui de novo para conversar contigo e dividir contigo a nossa conversa. Falamos, esse é o nosso quarto bate-papo. E ficou uma pergunta, né, em aberto ao Eliel nos responder que critérios eu devo usar para eleger o meu vereador, o meu deputado estadual, o meu deputado federal, o meu senador. E foi nesse momento que ele falou sobre direita, esquerda, e até então nós estávamos falando de progressistas ou conservadores. Então eu vou pedir para o Eliel falar um pouquinho o que uma coisa tem a ver com outra. Se eu sou de direita, o que tem isso a ver com ser progressista ou conservador? Se eu sou de esquerda, traz esse conhecimento para nós, Eliel, hoje, por favor. Ok. Como várias das coisas sobre as quais a gente conversou antes, essa história de direita e esquerda tem uma data, tem um fato histórico. E o fato histórico dessa ideia de direita e esquerda nasceu na França, quase que casualmente, quase que uma casualidade. Né? E a grande maioria dos eruditos acham que foi uma casualidade mesmo. Por quê? Porque foi dentro da França, num momento em que a França passava por algumas revoltas de campesinos, de camponeses, de gente pobre. O rei daquele momento, eu não me lembro qual foi o rei, mas ele chamou pessoas, representantes das pessoas, representantes de ricos e pobres, para dentro do parlamento discutirem esses assuntos, que apresentassem as suas causas, que apresentassem as suas demandas, os pobres, aqueles que se sentiam injustiçados, os ricos, os empresários, os chamados burgueses, e casualmente, porque não há nenhum registro histórico que tenha sido proposital, quem defendia o movimento dos proletários, o movimento das populações no seu geral, ficou à esquerda do parlamento. Os representantes dos ricos, das famílias tradicionais, dos chamados burgueses, ficaram à direita do parlamento. Então, nesse momento houve uma discussão, se apresentaram, como eu disse, as demandas, eles debateram sobre os temas, e a partir daí meio que se consolidou esse processo. O esquerda, quem está à esquerda, vai se preocupar mais com o pobre, vai levantar bandeiras de justiça social, vai levantar bandeiras de minorias, e a direita, hipoteticamente, seria sempre voltada a uma burguesia, ao quem tem dinheiro, ao empresário, àqueles que têm uma situação econômica melhor. Então, esse é o início do processo de vincular progressismo. O progressismo é um termo muito mais recente, mas essas bandeiras progressistas, as bandeiras socialistas com o lado da esquerda do parlamento e as bandeiras mais de preservação, de conservação de status quo do lado direito. Foi aí que tudo começou. E quando eu descobri a partir do Eliel que você pode, inclusive, fazer testes. E nesses testes avaliar aonde você está, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda. O que isso representa? E hoje, necessariamente, de fato, nós poderíamos dizer que, sob essa perspectiva, a esquerda representa o povo. É isso? Nessa perspectiva de onde cada um estava no... Isso, defensor do povo, defensor especialmente do povo injustiçado. Né, onde sempre há demandas, miséria, pobreza, as necessidades básicas que não estão sendo supridas. É exatamente isso. Eu posso, correndo o risco de errar, evidentemente, e isso faz parte da nossa aprendizagem, dizer que hoje, Eliel, esta é uma bandeira
que traz, do ponto de vista eleitoral, muita demanda de votos, mas que necessariamente não vemos a moralidade. Lembro das nossas conversas anteriores. Então eu tenho a bandeira, porque eu perguntei um pouco sobre a bandeira do pobre, do necessitado, das minorias, mas que isso não tenha nenhuma relação com a moral e a ética, mas sim com o meu alvo apenas de ganho eleitoral, apenas de projetar meu nome, mas que necessariamente não significa que a minha causa seja essa demanda? Isso é uma realidade hoje ou não? Essa é uma grande acusação da esquerda sempre em relação à direita. Ah, direitista não gosta de pobre. Quem é de direita não cuida do pobre. Então a esquerda, na verdade, se advogou a causa de defensora dos pobres. Também isso foi uma construção política, filosófico-política. Tanto é que a esquerda se advoga única e exclusivamente a bandeira da justiça. É como se quem está do lado da direita, o conservador, não fosse capaz moralmente de exercer justiça. Porque justiça, e como nós falamos ontem, e de novo, eu tenho que buscar na história, eu tenho que buscar fatos históricos para não ser apenas um papo, eu acho, não é um achômetro, não é achismo, eu preciso buscar na história onde isso aconteceu. Teve um camarada, um filósofo extremamente conhecido, né? Falar o nome dele, todo mundo vai saber quem ele é, Jean-Jacques Rousseau, um dos pais do contrato social. Ele escreveu um livro, Contrato Social. Nesse livro, ou nessa filosofia, ele parte do pressuposto, Deus, de que justiça deve ser aplicada a uma classe específica de pessoas. Historicamente não é assim. Justiça vale para rico e para pobre. Claro. Por quê? Porque para a justiça não podem haver desiguais. Desiguais no sentido de que a lei vai ser aplicada a todos. A gente tem Estados Unidos, por exemplo, eu falo isso muito com os meus filhos. E eu me lembro muito do caso do Mike Tyson. No auge da carreira, ele estava rico, bilionário, e ele foi parado numa blitz de trânsito bêbado, ele foi algemado. No Brasil, um bilionário jamais é algemado por um policial, até porque ele vai dar uma carteirada no cara e vai dizer: você sabe com quem você está falando? Eu pensei nisso. Você sabe com quem você está falando? Então essa esquerda, esse movimento que a esquerda hoje levanta como bandeira defensora dos pobres, que é uma grande hipocrisia. Por quê? Porque faltando moralidade, eu também não consigo atingir os pobres. Não, eu vou, até mesmo o roubo pode ser parte do processo para atender, por exemplo, a criar mais bolsas família. Essa foi, no fundo, uma das consequências, ou na verdade uma das causas, uma das ideias que o PT teve. Não, vamos, pelo roubo, pelo desvio, pela improbidade administrativa, a gente consegue gerar mais benefícios sociais. Se o benefício social é gerado, é um ponto. Como ele é gerado, é outro. Então, essa discussão... Aí entra o moral. Entre o moral. O legal que exatamente. Precisa ser moral. Uhum. Então, essa ideia de que a esquerda, muito sabiamente e muito eficientemente, colou no conservador a ideia de que o conservador não gosta de pobre, não gosta de minorias, mata velhinhas, assassina crianças, não gosta de negros, não gosta de quilombolas, não gosta de Bolsa Família. Então toda essa gama de informações que a mídia hoje, muito esquerdista, alardeia aos quatro cantos, é exatamente uma construção de um cara lá atrás, eu estava falando dele, do Rousseau, que perverte o significado etimológico de uma palavra. Até então, até o contrato social, Rousseau, o mundo tem, a filosofia tem virtude como uma característica de probidade, uma característica de honradez, né? Uma pessoa virtuosa é uma pessoa honrada, uma pessoa que tem moralidade, que tem ética. Em Rousseau, antes da grande Revolução Francesa, como eu estava comentando ontem, há uma grande revolução vocabular. E Rousseau pega a palavra virtude, torce essa palavra e transforma virtude em pobreza. Então quem é virtuoso é o pobre. E Rousseau vai mais longe, ele diz que
Quando o pobre começa a ganhar dinheiro e ascender na escala social, ele perde a virtude. Porque virtude é só de quem é pobre e continuará pobre. Quando você faz isso, você distorce uma concepção social, econômica, filosófica, política de um termo para responder a uma demanda que você tem. Como um amigo meu sempre diz, a esquerda é experta em torturar dados para que eles confessem o que ela quer ouvir. É mais ou menos isso. Ou seja, o que nós vivemos hoje, a partir de toda essa conceituação histórica, é propositadamente uma manipulação de conceitos para a sociedade com vistas a atender interesses de alguns. É uma coisa muito interessante nisso, quando a gente fala esquerda, direita, conservador, progressista, e nós falávamos na conversa anterior das pessoas que têm realizado e têm tido bandeiras e desenvolvido alguns trabalhos sociais e que essas pessoas não querem se envolver exatamente para não se envolver com a questão partidária, ou seja, o que eu faço hoje, o que você faz hoje? Nós somos conservadores e escolhemos fazer política não partidária, mas uma política a partir daquilo que nós acreditamos, sem que isso traga nenhum comprometimento com estruturas e pessoas, mas com um posicionamento político de onde nós estamos, afinal de contas, muito claro mesmo. Eu gosto disso. Nós conversávamos na nossa conversa anterior, na nossa conversa número 3, porque esse é o nosso quarto encontro, sobre a questão do nível local. E eu sei que a empresa que você é diretor no Brasil trabalha com essa perspectiva. E isso seria o mesmo que dizer, nós cidadãos temos o desconhecimento de que, por exemplo, a Câmara de Vereadores de Curitiba, ela é casa do povo. Ela é casa do povo. Se ela é casa do povo, significa dizer que você, enquanto cidadão, tem o direito de livre acesso aos governantes municipais. Livre acesso para questionar, para criticar, para solicitar atendimento de algumas demandas que você, no seu local, onde você mora, no seu bairro, tem. E que, evidentemente, isso torna muito mais fácil, por exemplo, de você ter esse acesso ao deputado estadual. É como se fosse uma dimensão que vai crescendo. É uma rede. Então, como é que nós podemos pensar nesse empoderamento local? Eu vou precisar aprender os critérios de eleger o meu vereador, o meu prefeito, sabendo que eu tenho uma possibilidade muito maior de estar com ele, de ir até ele, no primeiro momento, e pensando em uma perspectiva local. Como é que vocês têm trabalhado isso, né? Na verdade, a empresa que você é diretor fala muito numa perspectiva de desenvolvimento. Mas como é que a gente pode usar essa perspectiva da política local? Como é que eu, cidadão, posso fazer isso? Quais são os direitos, enquanto cidadão, de ter acesso, o que eu preciso conhecer, o que eu preciso saber? Como é que é isso? A gente precisa lembrar que a Constituição brasileira determina, a Constituição de 88, determina que o Brasil ele tem duas formas de governo. Ele tem a forma representativa, ou seja, através do voto, mas ele preconiza a participação direta da população. Então essa ideia, como eu falava antes, e eu interrompi por algum outro tema que foi mais importante naquele momento, entender que só votar basta é um grande equívoco. Porque a gente vota, e às vezes
vota não apenas com o melhor das boas intenções, ou até mesmo um voto bem dado numa certa pessoa, um voto pautado em um conhecimento prévio, mas no momento em que eu viro as costas e deixo a pessoa lá, me represente aí que eu vou cuidar das minhas coisas aqui, fica um vácuo. E na política, na ciência política, é uma frase, é uma das grandes, é um princípio da ciência política. Na política não existe vácuo de poder. Onde fica vácuo, 2 minutos depois alguém tomou esse vácuo. Não existe vácuo, não vai ficar. Se nós saímos, e aí agora nós temos... Nós cidadãos. Nós estamos vendo no Brasil hoje como é difícil retomar. Né? Porque nós nos afastamos tanto tempo, tantos anos, e agora está sendo por manifestação. Como se nós tivéssemos direitos. Exatamente. E quando a gente... E aí, Deus, é aquilo que você falou. Se nós não conhecermos, eu preciso ler a Constituição. Eu pergunto quantos que estão nos assistindo já leram a Constituição Nacional. Pelo menos o preâmbulo, pelo menos as cláusulas principais, as cláusulas pétreas, o artigo 5º que fala sobre direitos, direito de liberdade, direito de expressão. Quer dizer, nós estamos totalmente desferramentados, se eu pudesse dizer. A gente não tem ferramentas. Quantos de nós leem o programa político partidário de cada um dos partidos? Os programas de governo de um candidato A, B ou C. A gente não faz isso. Como nós não fazemos, eles sabem que a gente não faz, eles procuram ser transparentes ao nível em que não sejam interrogados, questionados. Porque se a gente começar a interrogar e questionar, eles vão se encontrar meio que em maus lençóis. Eles não vão saber responder a muitas das perguntas que a gente tem. Então, nós precisamos entender que a democracia que nós vivemos hoje no Brasil, ela não é apenas representativa, ou seja, ela não acaba com o voto, mas aí o que a gente ouve muito hoje nas redes sociais, tomar conselhos, entrar em conselhos. Eu e a minha esposa entramos numa escola em São José dos Pinhais para saber uma escola municipal, o que essa escola estava fazendo, qual eram os pontos de partida, por exemplo, quando os professores lá entraram em greve, como eram os salários deles, carga horária, horas de capacitação. Quer dizer, eu só fui conhecer tudo isso entrando lá, entrando nas reuniões da Secretaria de Educação. O pessoal não gostou muito disso, porque eles não gostam, porque é um cidadão monitorando muito de perto. Então, não existe, Deus, a outra saída. Ou nós nos envolvemos, e aí eu termino dizendo em relação ao conhecimento que é ler. É ler outros livros, a gente precisa ler outros autores. A gente tem que entender que a política brasileira não foi apenas comandada por progressistas, por esquerdistas, que toda a leitura acadêmica dentro das escolas que se faz não é só de esquerda. Muita coisa ali é verdadeira, são fatos, não são apenas doutrinações filosóficas, mas são fatos, mas vistos apenas por um lado da história. E a história nunca tem um único lado. Existem várias outras práticas, existem coisas que deram certo em outros países, em outras cidades, que podem, é o que nós usamos como um grande chamariz para prefeitos e vereadores na nossa empresa. Se deu certo na cidade A, não necessariamente o mesmo princípio pode dar certo na sua cidade. Mas se o que você está fazendo não está dando certo, porque não tentar outra coisa? Então, conhecer, ler, pesquisar, ler outros livros. Eu tenho nos últimos 5 anos uma outra biblioteca. É totalmente outra. Mas eu não joguei fora os anteriores, porque eu preciso saber o que os outros também dizem. Então, esse é um país que cresce em conhecimento, em maturidade. O Brasil, para mim, é um país muito imaturo nesse sentido, porque a gente não se preparou para a fase adulta. E nós continuamos com 500 anos de história em uma fase adolescente ainda. A gente faz o que dá na telha, a gente muda porque tem que mudar, a gente faz uma Copa do Mundo com bilhões sendo jogados pelo ralo, indo para o bolso de muitas pessoas, porque a gente quer assistir alguém correndo atrás de uma bola. Quer dizer, num país onde o seu principal jogador hoje ganha 20 milhões de vezes mais do que um professor que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado, que está trabalhando há 30, 20 anos dentro de uma universidade, né? Eu estava lendo sobre o Neymar esses dias, o lucro líquido dele, o ano passado, ele comprou um iate de 2 bilhões de reais. Então alguma coisa está errada com essa sociedade. O valor dessa sociedade está muito fora de onde deveria estar.
nós somos adolescentes meio despirocados, a gente vai fazendo as coisas para ver se vai dar certo, como teu marido diz. Vamos lançar a ideia e depois a gente vê como chega lá. Isso não é um espírito conservador. Se você buscar na história países, cidades conservadoras, você vai ver que tudo é muito pautado em cima de comprometimentos e, como a gente disse ontem, até de sacrifícios. A esquerda não quer muito saber de sacrifícios, contanto que não sejam sacrifícios de pobres, de minorias. Se tiver que tirar dinheiro dos ricos para dar para os pobres e esse for o sacrifício, a gente faz. Se não, a gente não está muito disposto a fazer. É essa leitura que nós temos que ter no Brasil. Que não há almoço grátis. Alguém está pagando pelo ônibus gratuito que eles querem. Alguém está pagando pela Minha Casa Minha Vida que eles querem. Alguém está pagando. E nós temos que tirar esse mito de que para fazer justiça social eu posso tirar de quem tem mais para dar para quem tem menos. Isso é uma aberração, né? Isso é tirar muitos de nós que conquistamos coisas licitamente, com o trabalho e o suor do nosso rosto, nos vemos obrigados por uma lei imoral a cedermos o nosso material de trabalho, a nossa força e o resultado do trabalho para tapar buracos sociais. Isso não é uma bandeira moral, com certeza. E uma coisa muito interessante, falando essa perspectiva de Câmara Municipal da sua cidade e da minha, é nós entendermos que políticos sérios, eles precisam da participação da população. Eu tenho trabalhado com alguns políticos e eu tenho observado e tenho trabalhado voluntariamente porque eu tenho feito política não partidária, mas uma política a partir dos meus ideais. Esses políticos sérios, eles precisam que você, cidadão, e vimos isso agora na votação do Plano Municipal de Educação e do Plano Estadual de Educação, de que você participe, você interaja, você traga propostas, você traga ideias e você traga inclusive críticas para que um bom político, aquele que é ético e moral e que sabe o seu papel social, possa desenvolver bem o seu papel na política do seu município. Então, a sua participação e a minha participação é fundamental, não apenas como aqueles que vão lá para cobrar, para brigar, não, mas para dizer eu quero participar, eu tenho uma disponibilidade de tempo X e eu quero fazer parte do seu plano de governo, trazendo uma contribuição que agregue valor ao trabalho, ao bom trabalho que você tem desenvolvido. Essa é uma reflexão muito interessante para nós, que estamos falando de política num contexto tão amplo, mas que quando o Eliel diz que no nível local muito se pode, se deve e precisa fazer. Gosto disso. Nós vamos nos encontrar de novo para o nosso 5º encontro. Deus te abençoe.